Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui para falar de um tema que eu gosto tanto e com certeza um tema que vocês também gostam e que também precisam. Pessoal, antes de iniciar, para quem não me conhecem ainda, eu sou Rafael Medeiros, sou delegado de Polícia Civil no estado do Ceará há 5 anos, 5 para 6 anos. Já fui, antes de vir para cá, agente de polícia no Distrito Federal e também aprovado em outros 4 concursos, todos da área policial. Hoje em dia, além de ser professor de processo penal, eu também ajudo pessoas a estudarem para concurso. Inclusive, a gente vai falar muito dessa minha jornada até aqui hoje, nesse encontro nosso. O que eu quero? Rafael, por que eu estou parado aqui, cara, perdendo meu tempo olhando para você? Eu estou investindo meu tempo ou estou perdendo meu tempo? Você está investindo o seu tempo porque você está parado aqui agora olhando para mim para entender o que você precisa ter para você ter uma jornada mais rápida e leve nos estudos. Eu tenho a percepção muito clara de que a grande maioria das pessoas não sabe como estudar. E por mais que tenha alguns resultados, poderia ter resultados muito melhores se dominasse o processo de aprendizado. Essa é a minha tese de vida. Isso é o porquê eu estou aqui com vocês. Por quê? Porque eu acredito que você que está me assistindo, por mais que você já tenha algum resultado nos estudos, se você organizar isso melhor, se você ver o seu estudo do jeito correto, se você tiver uma rotina um pouquinho melhor, você vai sofrer menos no caminho. Você vai conseguir atingir os seus objetivos mais rápido. E eu estou colocando todo esse caminho para você, beleza? Essa é a lógica. Eu quero que vocês entendam o seguinte: estudar em alto rendimento é uma escolha. É uma escolha. Você pode escolher não fazer isso e ir mais devagar? Pode. Mas você pode também escolher melhorar o teu rendimento, melhorar o teu aprendizado, melhorar a tua retenção, aprendendo como fazer isso. E com isso, passar mais rápido. E com isso, ter melhores resultados, passar em concursos em que você vai ganhar mais, em que você vai se sentir onde você quer estar. Tá? Essa é a grande questão. Eu vou ajudar vocês a chegar a uma conclusão. Quero ter melhores resultados? Quero avançar? Quero ir para o próximo patamar? Ou quero ir mais devagar? Não quero, às vezes, nem conseguir chegar lá. Porque é isso que eu tenho visto. Muita gente escolhe não aprender a estudar e acaba desistindo no meio. Por quê? Porque a falta de resultado vem. A ineficácia, aquele sentimento de não pertencimento a esse mundo. Pô, será que eu pertenço ao mundo dos concursos? Será que eu nasci para isso? Porque eu não consigo fazer um negócio acontecer. Isso acontece com muita gente. Por quê? Porque não sabe estudar. Não é porque é burro. Não é porque nasceu com algum dom a menos ou a mais. É porque nunca parou para ver o estudo como um processo. E hoje isso vai acabar, tá certo? Pessoal, vem aqui comigo nos slides, tá? De vez em quando eu vou voltar para mim, de vez em quando eu vou ficar nos slides. Primeira aula, concurseiro alta performance. A primeira de 3 aulas em que a gente vai falar desse tema tão interessante. E para começar, eu já quero fazer uma provocação. Rafael, alta performance, cara. O que é isso? O que é isso, Rafael? E, assim, na verdade eu já vi até isso, no campo do esporte. Mas por que você fala disso no estudo, cara? Não é meio viagem, não? Eu sei que algumas pessoas têm preconceito quando eu falo, de alta performance nos estudos. Se você tem esse preconceito, eu quero te fazer uma provocação. Abra a sua cabeça um pouquinho. Deixe isso um pouquinho de lado. Eu te garanto que os esportes de alta rotação, de alta performance, eles se parecem muito mais com o estudo do que você imagina. Principalmente no mundo concorrido de provas que nós temos vivido. Então, ter alta performance é algo que vai te destacar. E alta performance, a gente imagina logo um cara correndo, um cara nadando, um cara pulando em alguma coisa. Não, alta performance nos estudos é você conseguir aprender mais com menos tempo. Isso é performar melhor nos seus estudos. E é isso que vai fazer com que a sua jornada seja mais leve. E é isso que vai fazer com que a sua jornada seja mais rápida. A grande questão
é que você não pode ver a alta performance só no campo dos esportes ou ao que diz respeito aos esportes. A gente tem que pegar os conceitos que são lá trabalhados, né, para trazer para cá. Conceitos como melhorar a tua rotina, conceitos como melhorar o seu sono, conceitos como aprender a estudar. O cara não aprende, por exemplo, uma melhor técnica de natação para conseguir fazer um tempo melhor com o mesmo corpo, com as mesmas características físicas. A gente consegue aprender uma técnica de aprendizado um pouco mais efetiva também para poder, com o mesmo nível de cognição e o mesmo tempo, aprender mais. Isso é possível. É claro que não tem atalho, é claro que não tem fórmula mágica, que tu lê um livro inteiro igual era o Super-Homem, né? Ele passa o livro todo ali em 1 minuto e lê tudo. Não é assim, mas você pode melhorar em relação ao que você está. Então, aprendam que a gente vai tratar em vários momentos do conceito de alta performance e que ele é sim totalmente aplicável ao que a gente está falando, né? E logo de cara quero também conversar um pouquinho com vocês sobre as oportunidades, né? E já virar algumas chaves. A gente sabe que muito se fala, né, do boom de concursos. Pô, Rafael, será que é o momento de eu apertar? Porque é o seguinte, teve a pandemia acabou e os concursos já estão aí. Talvez eu não esteja me sentindo tão preparado agora e vai sair esse tanto de concurso, depois não vai sair mais. Pessoal, mentira. Vai continuar saindo concurso como sempre saiu. E eu trago para vocês aqui a minha experiência de vida. A minha experiência de vida foi quem já passou por, entre aspas, várias crises, tanto econômicas quanto do mundo dos concursos. Eu me lembro que quando eu estava me formando, ali para 2014, 2013, veio todo esse papo. Não vai ter mais concurso, não tem mais dinheiro, o Estado está falido, acabou tudo. E continuou tendo o mesmo número de concursos. Esse papo, ele sempre vai e volta. Mas o fato é, as instituições precisam pagar. Em última instância, elas vão aumentar a dívida pública e vão continuar contratando. Aqui estão, pessoal, as notícias para vocês, tudo de agora. Notícias de semana passada que eu consegui isso daqui, né? Então, junho, julho desse ano, tá? Concursos abertos, 35 editais com inscrições abertas, né? Um site conhecido. 16 mil vagas, é claro que isso daqui é amplo, mas é o que mostra a realidade. Você pode estar pensando assim, Rafael, mas é para qualquer tipo de concurso ou é só para nível médio, é só para concurso, né? Por exemplo, INSS, que sai muita vaga? Não, pessoal, para todo tipo de concurso. Eu, por exemplo, eu estou na prova oral do Ministério Público do Estado do Ceará, né? Suei muito para chegar até aqui e vou falar um pouquinho para vocês sobre essa jornada. E soube, né, não sei se isso se confirma ainda, mas eu recebi coisas de WhatsApp de que o próprio MP já está pedindo mais vagas para o ano que vem. Por quê? Porque precisa suprir aposentadorias, porque precisa continuar o serviço. Não tem como, se uma comarca não tem promotor, começa a acumular um promotor da comarca vizinha, um promotor de outro lugar, e chega uma hora que os próprios membros já não querem mais aquilo ali, né? A gente tem notícias do TJ Ceará também criando novas vagas de desembargador e, por consequência, novas vagas em primeira instância, porque tem que substituir aqueles que sobem. Então, é em todas as áreas, né? Tá até aqui essa notícia, né, de desembargadores do TJCE. Mais de 100 concursos públicos com inscrições abertas, enfim, sites famosos, sites conhecidos, e é fato, tá saindo e não vai parar de sair. Então tira esse medo que você tem, tira da sua cabeça essa lógica de que vai acabar, vai implodir, como é que vai ser depois? Eu não vou conseguir, Rafael, começar a me preparar agora e não vai dar tempo. Calma, é claro, né? Não é uma calma do tipo vai devagar, mas é uma calma do tipo vai dar certo. Desde que você escolha fazer o certo, né? É uma escolha. Você quer ficar parado olhando os concursos saírem, tentando estudar igual um louco sem saber como? Ou você quer aprender a estudar de verdade e aproveitar quão mais rápido possível os editais que estão saindo e vão continuar saindo? É uma escolha sua, Eu fiz essa escolha lá atrás e vou falar com vocês como que foi essa minha escolha. A questão é a seguinte, não é fácil. Existem muitos problemas na vida do concurseiro, né?
Conhecer os problemas. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Conhecer os problemas reais e não os problemas imaginários é essencial para a tua jornada. Porque o que eu vejo? Eu vejo muita gente achando que está com problema X, que está com problema Y, quando na verdade o problema dessa pessoa é outro. Então, a primeira parte de você resolver uma jornada, de você encaixar uma jornada, é compreender o que é que está dando de errado. Então, conhecer os problemas pelos quais você passa e pelos quais normalmente os estudantes passam é essencial, né? E como eu já estou há muito tempo observando isso, eu tenho feito pesquisas e eu tenho cada vez mais conseguido entender de forma muito concreta e específica o que é que se passa. Por quê? Porque sou muito apegado à ciência. E ciência é isso. Você estuda o problema tão a fundo que chega uma hora que a solução te parece óbvia. E vocês vão entender isso aqui hoje. A solução é óbvia. Então, assim, primeiro entenda, quais são os problemas que a maioria dos estudantes conseguem ver que tem? O cara, quando ele não é maduro para os estudos, o cara, quando falta informação, o que ele consegue achar de problema? O que ele acha que é problema? Olha só a pesquisa que eu fiz. Fiz uma pesquisa com centenas de alunos, pessoal. Talvez você até seja uma das pessoas que respondeu essa pesquisa, né? Eu tenho passado ela, vou até diminuir um pouquinho aqui para vocês verem. Tenho passado essa pesquisa por muito tempo. Já tem algum tempo que eu passo isso para vocês. E eu perguntei, uma das perguntas, né? Eu vou mostrar outras para vocês. Presta atenção nisso. Presta atenção, a chave para resolver a sua jornada está em compreender os principais problemas. E você não é nenhum extraterrestre. O seu problema, ele costuma ser aquele que é o da maioria. Presta atenção, você vai tirar muita coisa disso aqui. Perguntei para as pessoas, vocês acham que vocês têm constância nos estudos? 79% praticamente diz que não. 21% diz que sim. Então, as pessoas conseguem enxergar esse problema. Vocês conseguem perceber? O cara consegue, pelo menos, olhar e falar assim, cara, realmente eu não tenho constância nos estudos, né? Eu não tenho constância nos estudos. E qual é a consequência disso? Se você não tem constância nos estudos, você não se vincula ao processo. Não existe passar em concurso estudando dia sim, dia não, ou estudando um dia, 3 dias não, ou estuda um dia 7 horas, o outro você estuda meia hora. Você precisa ter constância, você precisa ter uma linha minimamente reta ou, né, com poucas variações para que a coisa uma hora aconteça. Se você não consegue ter constância, você não vai conseguir estudar direito. Uma outra pergunta que eu fiz, um pouquinho mais aberta, né, com mais possibilidades, dos problemas abaixo, qual te incomoda mais? Poucas pessoas falaram em falta de consistência, né? Engraçado. Porque, na verdade, isso falta para muita gente. Falta um diagnóstico do próprio estudante. E enquanto o estudante não conseguir diagnosticar qual é o problema dele, vai ser muito difícil ele avançar. Muita gente disse, falta de organização nos estudos e não saber o que estudar. É muito comum isso, né? Eu não sei, cara, o que eu vou estudar. Olha o tanto de livro. E eu tenho que aprender isso tudo, cara. Para o concurso daqui a sei lá quanto tempo. Eu não sei o que eu vou estudar, por onde que eu começo, por onde que eu acabo, o que eu coloco em cada dia. Muita gente fala também da procrastinação. É um problema que as pessoas conseguem ver de forma muito clara. Procrastinação. Rafael, eu procrastino demais, cara. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta no Instagram, qual é o seu grande problema? Procrastinação é o campeão de respostas. Por quê? É o que o pessoal consegue ver, né? Além disso, uma outra pergunta que eu fiz. Como você classifica a qualidade das suas revisões? 66,7% disse que muito baixa. 33%, ou seja, praticamente um terço, disse que é média. Ou seja, consegue fazer uma revisão, mas não é lá uma revisão muito top. E ninguém respondeu. Olha só, pessoal, de centenas de pessoas, ninguém tem uma revisão bem encaixada, com qualidade alta. Isso é preocupante demais. E eu imagino que você está nessa situação. Qual é a consequência, Rafael, de eu não conseguir ter uma qualidade alta de revisões?
você não tem aprendizado. Você não tem retenção de conteúdo sem revisar. Parem com isso, isso é uma lógica que a gente aprendeu na faculdade, de que você estuda em cima de hora da prova e você vai aprender, você vai conseguir chegar lá e vai acertar tudo. Não, isso funciona quando a matéria é muito micro, é muito pequena. Você tem que estudar 1/3 do processo penal 1 para fazer uma prova. Aí você lê tudo no dia anterior, chega lá o professor repete as questões do semestre passado, que você já leu a prova do semestre passado, que eu sei que vocês faziam isso na faculdade, e aí tá tudo simples. Lá é assim, mas aqui no mundo dos concursos não, porque você tem que saber tudo, pelo menos saber todas as matérias em um nível razoável, para poder ir para a prova. Não adianta, você não vai ler tudo no dia anterior da prova. Então você precisa reter conteúdo em médio e longo prazo. Como se retém conteúdo em médio e longo prazo? Repetição. Isso é por meio de revisão. Então todas essas pessoas não estão tendo retenção de conteúdo. Já viu aquela sensação de cara, eu estudei a parada semana passada e eu não lembro. Se eu tiver que falar sobre aquilo, eu não sei. Por quê? Falta revisão. Conseguem perceber o tamanho disso? A gente tem milhares de pessoas, milhões de pessoas dizendo, eu estou estudando. Mas quando você vai analisar, dessas milhões, 99, 98%, não sabe como está fazendo. Não está fazendo do jeito certo. Então, essa é a grande questão. O problema, na real, né, por mais que os estudantes acabem percebendo o problema, por mais que os estudantes acabem percebendo o problema de um jeito errado, às vezes, eu quero provocar vocês para o problema real, sabe? Tudo tem uma causa, é como uma árvore, né? Você tem vários galhos, só que o galho, a pontinha do galho, não é o significativo. A pontinha do galho não é o que faz tudo sozinho. A grande questão é de onde vem tudo. É do tronco, é da raiz, é lá de baixo. E eu quero que vocês entendam qual é a raiz de todos os problemas dos estudantes. Qual que é a raiz, Rafael, de eu procrastinar igual um doido? Qual que é a raiz de eu não conseguir revisar conteúdo, Rafael, de maneira razoável? Qual que é a raiz dessa falta de constância absurda que eu tenho? A raiz é toda uma só, pessoal. Você não sabe estudar. Enorme parte dos estudantes não sabe estudar. Vocês precisam abominar isso. Porque para pensar comigo. Vocês estão gastando a vida de vocês, o tempo de vocês estão deixando de ficar ao lado da família, vocês estão deixando de viajar, vocês estão deixando de curtir para poder estudar. E aí quando eu vou perguntar às pessoas se elas sabem estudar, elas não sabem. Elas obviamente não sabem. E o que eu fico mais incomodado, como é que isso não mata vocês de raiva? Sabe? Todo dia o cara senta e tenta estudar de novo sem saber o que está fazendo. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Eu preciso que vocês entendam. O grande problema, né? Por mais que procrastinar seja um problema, não revisar seja um problema, são todos microprobleminhas. O grande problema, e esse tem que estar aqui na tua cabeça, eu vou eliminar, esse é não saber estudar. Enquanto você não souber estudar, você vai procrastinar. Enquanto você não souber estudar, você vai acabar se afastando do processo e não vai criar constância. Enquanto você não souber estudar, você não vai conseguir revisar o conteúdo. Porque você não tem ideia de como estruturar uma revisão que rode junto com o seu ciclo de estudo. Você fica doido. Ou você revisa ou você estuda. Ou então você tenta revisar num dia e acaba não conseguindo nem revisar. Por quê? Você não sabe estudar. Essa é a grande questão. E eu preciso que vocês vejam isso, porque se você não vê o problema, eu não tenho a mínima possibilidade de te ajudar. Beleza, pessoal? Beleza? Compreendo. A raiz de todo mal é uma só. As pessoas que querem estudar não sabem como fazer. E aí nasce o que eu chamo de grande confusão, né? O estudante, o concurseiro, o faixa branca, ele vem desse ciclo aí. É um ciclo da maldade, é um ciclo negativo. É um ciclo que te leva para a mediocridade, que acaba com a tua vida, que acaba com a tua rotina. É isso daí, é uma grande confusão. Por quê? Porque é o seguinte, isso daqui é infinito, se você não interromper em algum momento.
Se você não quebrar isso daqui até algum momento, você vai continuar nessa situação. E, ó, para esse vídeo um pouquinho e olha em volta. Você vai ver um monte. Se você conhece concurseiro, você vai ver um monte nessa situação. Você vai ver um monte nessa situação. Você vai ver que um ou outro está fora dessa situação, mas a maioria está aí. Talvez até você. Olha a questão, como que funciona. Você não sabe estudar. Esse é o grande problema. Por conta disso, você perde interesse na matéria. Já percebeu como que é esse movimento? Eu não sei estudar, então eu acabo não me interessando. É como jogar bola. Quem gosta de jogar bola normalmente? É quem sabe um pouquinho daquilo ali. Domina um pouquinho o assunto, consegue jogar um pouquinho bem. Porque senão, se você for totalmente horrível, você acaba nem jogando. Você prefere só assistir. Por quê? Porque o não saber fazer, ele acaba te afastando dos processos. Então falta interesse. Como falta interesse, você vai ficar sem vínculo com o processo. Ou seja, não tem ligação entre você, estudante, e o seu processo de aprendizado. Vocês são coisas totalmente diferentes, vocês não estão interligados. E deixa eu te explicar. Não adianta você tentar forçar a barra. Se não houver vínculo com o processo de aprendizado, você vai viver batendo cabeça. Vocês vão andar cada um em um pé diferente e vão ficar tropeçando o tempo todo. Se você não sabe estudar, você não tem interesse, você acaba perdendo o vínculo. Por conta disso, o compromisso começa a ir embora. Então tá na hora de estudar, você começa a deixar para depois. Tá na hora de tomar uma decisão, vou trabalhar um pouco mais para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ou vou trabalhar um pouco menos podendo fazer isso. Eu prefiro trabalhar um pouco mais para ganhar mais dinheiro, porque você começa nas suas decisões perder o compromisso com seus estudos. Por quê? Tudo, uma origem comum, eu não sei estudar. E depois disso vem o quê? Falta de resultado. Pô, se eu não sei estudar, se eu não tenho interesse, se eu não tenho vínculo, se eu não tenho compromisso, eu não vou ter resultado. E aí eu começo a fazer prova. 60, 65. Às vezes, se a pessoa já está um bom tempo estudando, 70, 72 pontos. Só que a gente sabe que os cortes estão para lá de 80. E os resultados não vindo, o que acontece? Você até tenta por um tempo. Só que chega uma hora que se não sobe, tu desiste. O ser humano ele tem limite para aguentar a paulada. Então, eu não sei em qual momento desse ciclo você está, mas você tem que identificar ele exatamente agora. Por quê? Porque senão você vai viver nisso aqui. Você vai chegar sempre até a desistência. Já percebeu aquelas mini desistências no caminho? Você meio que não fala que desistiu para a família, para não se queimar, para os amigos, mas você acaba se afastando total. Você praticamente abre mão, você só não fala para você, porque é duro admitir. E aí você desistiu. Só que você começa a ver que é horrível o setor privado, no sentido de não ter certeza, de ganhar pouco. Você começa a perceber que é ruim não ter passado no que você falou que queria passar. O que você faz? Você retoma os estudos. Só que você retoma os estudos como? Aprendendo a estudar? Não. Você retoma os estudos do jeito que você estudava antes. Aquela bagunça toda. Sem ter constância, procrastinando, sem saber se organizar, sem saber como começar a estudar. Deixa eu te explicar. Você vai percorrer todo esse ciclo aqui até desistir de novo. Até uma hora em que você vai encher tanto o saco que você vai falar assim, isso não é para mim. E aí acabou. Sabe por quê? Porque você em momento nenhum parou para pensar o seguinte, o meu grande problema é, eu estou tentando estudar sem saber como fazer isso. Pessoal, isso daqui é ouro. Identificar o problema é ouro. Em qualquer profissão. O médico, ele só consegue tratar algo depois que ele tem um diagnóstico. Um psicólogo, ele só consegue tratar alguém depois que ele entende qual é o sofrimento psíquico daquela pessoa. Você não consegue tratar nenhum problema sem identificar o problema. E eu estou colocando o problema para vocês. Basta você identificar que isso está, por algum jeito, né, de forma direta ou indireta, acontecendo com você. Você não pode deixar isso daqui morar, você não pode deixar a sua vida ser isso daqui. Você precisa travar esse ciclo. Né? Mas, Rafael, como que é que eu travo esse ciclo? Como é que eu corto esse ciclo em algum momento? Você vai fazer o seguinte, vai aprender a estudar. É claro que eu vou ajudar vocês. Eu só estou definindo o problema. Porque se você não souber do problema, eu não consigo te convencer da necessidade de resolvê-lo. A gente vai falar sobre isso. Mas você tem que botar na tua cabeça o seguinte,
Eu preciso gastar tempo, eu preciso gastar energia, se for necessário, eu preciso gastar dinheiro, mas primeiro eu vou aprender a estudar. Porque esse é o grande problema, essa é a grande questão. Se você aprende a estudar, você pode até ter menos tempo, você pode até ter menos energia, você pode até estar trabalhando muito, mas você vai saber o que fazer com o seu tempo. Cá entre nós, pessoal. Quantas pessoas que trabalham, que estudam 2, 3 horas por dia e passam em concursos dificílimos? Eu conheço vários casos. Por quê? Porque dominaram o processo de aprendizado. Enquanto tem gente que estuda 9 horas por dia e não passa. Né? Por quê? Porque não sabe como estudar. Então, o grande problema está aí para vocês. Né? Então, é possível, Rafael, aprender a estudar? Sim, é possível. Você dominar o processo de aprendizado. Isso tem que ser intencional. Isso não vai ser intuitivo como você acha que veio lá da escolinha, né? Do seu ensino fundamental e médio, em que as pessoas falam para você, como que eu estudo? Né? Na verdade, ninguém nem se pergunta isso, mas se você pergunta para alguém lá no ensino médio, no ensino fundamental, como que eu estudo? As pessoas normalmente vão te falar assim, menino, para de viajar, senta aí e começa a ler. Você tá ficando doido? Como assim como eu estudo? Senta aí e lê, cara. Normalmente é por isso que os resultados são medíocres. Normalmente é por isso que você sai do ensino médio sem saber nada. Nada. Você só engoliu coisas para cuspir no dia seguinte. Você não entendeu nada do que você estava fazendo ali. Então, tem como aprender, Rafael, a estudar, a dominar assuntos, a rever assuntos, a montar cronograma? Sim. Eu consegui fazer isso ainda no final da faculdade, quando eu virei a chave para isso. Eu era um estudante medíocre. Eu era um estudante medíocre, pessoal, mas medíocre, assim, dos meus colegas terem dó de mim. Eu não esqueço de histórias, né? E, assim, história que até depois eu comentei com esse colega meu, um cara que eu gosto hoje em dia, que é muito meu amigo, mas cara que corta o meu coração toda vez que eu lembro. Que teve uma vez que eu falei com ele, quando eu pensei em começar a estudar para concurso, né? Foi antes de começar, e eu falei para ele, e como a gente era muito brincalhão, e a gente era meio apelativo nas brincadeiras, né? A gente não tinha limite. Eu falei para ele que eu ia estudar e ele riu da minha cara. Ele falou assim, você tá ficando doido, cara? Tu vai estudar para concurso? Olha como é que tu é na faculdade. Você vai ser delegado? E riu. Aí eu lembro que assim, ele jogou essa e falou assim, bora lá, a gente ia fazer alguma coisa, não sei se a gente tava indo na cantina, só sei que ele falou assim, cara, para de falar merda, vamos lá. Né? A gente ia pra cantina jogar truco. Enfim, eu passei por isso, eu vi isso acontecendo, né? Porra, de estar entre o fim da turma da sala. Eu não era só mediano, eu era tipo dos 3 alunos piores. E mesmo assim, porque dos outros 2 piores praticamente não estavam lá. Né? E eu, pelo menos, eu ia lá de vez em quando. Então, entendam, eu consegui passar por esse processo. E eu tive uma evolução que não foi mágica, mas que foi em um tempo muito razoável. Olha só como é que foi a minha evolução nos concursos, pessoal. Dá uma olhada aqui, né? Vai sumir um pouquinho o eu da tela aqui, tá? Mas olha só. Que massa, pessoal. Eu tenho uma mania muito doida, né? Quem é meu aluno já sabe que eu tenho essa mania de anotar, de registrar processos, registrar o que acontece com a minha vida. Isso daqui é um resumo meu dos concursos policiais, né? Como que funcionou a minha vida nos concursos policiais. E aí você percebe que eu sempre anotava nota da primeira fase, que tá aqui, ó. Acompanha aqui comigo. Nota da segunda fase, né? E depois, terceira fase, normalmente em concurso policial, é o curso de formação, tá, pessoal? Mas eu anotava também. E as posições, e aqui eu colocava algumas observações. Se tiver alguma observação desaforada aqui, porque de vez em quando eu ficava muito puto com algum concurso, não liga não, tá? Eu tô mostrando o negócio na íntegra para vocês mesmo. Mas basicamente foi assim, pessoal. Eu comecei a minha jornada aqui, ó, PC do Rio, 21/10/2012. Sabe quanto que eu fiz nessa prova? 45% na primeira fase. Eu lembro que o corte, nessa época, foi 73 ou 74, alguma coisa assim, né? Ou seja, 30 pontos do corte. 30 pontos do corte. Essa foi a minha primeira prova, pessoal. Primeira prova.
né? Estava começando a estudar. Eu comecei a estudar praticamente nesse mês aí, né? Eu praticamente já comecei a estudar fazendo prova, né? O que hoje em dia eu nem recomendo. Mas foi isso. Foi minha primeira prova. Vou chorar? Vou reclamar? Claro que não. Claro que não. Olha só como é que foi em seguida. PC de Goiás, logo depois essa prova foi cancelada, né? Teve fraude nela, acabei nem anotando. Repetiu-se a prova da PC de Goiás, e aí eu já fiz 72%. Fiquei a 3 pontos do corte. Isso daqui, 21/4/2013. Ou seja, 6 meses depois de ter começado. Eu decolei. Eu saí de 45 para 72 e a prova da PC de Goiás não é uma prova fácil. Não é uma prova fácil. Ou seja, de fato houve uma evolução significativa na nota. Eu comecei a fazer as coisas do jeito certo, pessoal. Eu aprendi a estudar. Ali em 2012, final de 2012, eu estava batendo muita cabeça. Eu cheguei a começar a fazer caderno, eu cheguei a escolher doutrinas muito grandes, só que rapidamente eu reformulava. Por quê? Porque eu me interessei em entender como as pessoas aprendem. Então você vê que aqui, ó, PC do Espírito Santo, foi logo em seguida, caiu um pouquinho a nota. Isso daqui acontece, tá, pessoal? Você acha que sua nota só sobe? Não, tá aí para vocês, ó. Né? Fiz 72 em uma, fazer outra, fiz 60%. Né? Ainda em 2013, e foi perto. Na verdade, isso foi até antes, né? Eu troquei as bolas aqui, mas na verdade foram duas provas bem perto. Uma eu fiz 60, outra eu fiz 72. E aí, em seguida, já foi a prova que eu fiz a minha primeira segunda fase, tá? Primeira segunda fase, que foi delegado do Paraná. Essa prova foi 5 de 2013 e eu já fiz 79 pontos. Então, se você for analisar do ponto da minha primeira prova até aqui, nessa prova do Paraná, foram 7, 8 meses, da primeira prova até ali. Eu já estava estudando um pouquinho antes da primeira prova, mas 7, 8 meses em que eu consegui passar na primeira fase. Ou seja, é um tempo razoável, é um tempo muito bom, né? 79 pontos já é uma nota muito alta. E fui para a segunda fase e fiz 76 pontos, né? Primeira fase, segunda fase eu fiquei por 4 pontos. Até anotei isso daqui. O resultado justo. Faltou maldade para a prova, né? Realmente eu não estava bem. Eu não tinha condição de fazer uma segunda fase ainda. Eu nem esperava passar para a segunda fase, né? Depois veio o PCDF Agente, que foi o concurso que eu passei, o primeiro concurso que eu passei. E mesmo assim passei lá para o final da fila, né? Demorou para chamar, mas eu cheguei a exercer o cargo por 3 meses. Depois eu passei também na PC do Rio para Agente, ainda em 2013. Né, cheguei a fazer o físico, mas acabei não indo fazer o psicotécnico, porque eu já estava envolvido em outros concursos. SSPDS, isso daqui foi agente socioeducativo do estado de Minas Gerais, passei 41º lugar. Depois a AGPEM, agente penitenciário do meu estado, Minas Gerais. Essa prova que eu explodi, pessoal. Salvo engano, essa prova, não tenho certeza, mas eu acho que eu fiquei em primeiro lugar na prova fechada e acabei caindo para terceiro na prova aberta. E era assim, muitas vagas, muitas vagas. Aqui eu já estava voando. E isso foi 27/4/2014. Então já tinha mais ou menos 1 ano e meio da primeira prova. Né? Fazia algumas provas fora de PC, mas não era o meu foco, eu não estudava para essas provas. Né? E aí continuei. PC de Santa Catarina foi minha segunda fase em delegado, fiz 80% na primeira, e tomei pau na segunda fase. Depois veio PC de Minas, agente de polícia, passei, fiz 72% da prova. PCCE, que é o concurso que hoje em dia eu exerço, né? Acabei o concurso em 11º lugar, ou seja, 18/1/2015. Isso, em relação à minha primeira prova, foi 2 anos e pouco, 2 anos e 1 mês, mais ou menos, depois, né? 85% da primeira fase, fechei a prova discursiva, tá, pessoal? Fechei a prova discursiva da PCCE. Depois ainda tomei pau na PCDF, passei para a segunda fase, tomei pau na segunda fase, tá? E em seguida eu fiz OAB, até anotei isso daqui, mas não tem muito a ver, né? Eu já estava estudando, já estava aqui em Sobral, já tinha começado a estudar, né? Já estava na polícia, estava estudando há um tempo, resolvi fazer OAB porque eu nunca tinha feito OAB, nunca tinha pensado em fazer OAB. O fato, pessoal, é que eu consegui passar. E eu consegui subir a minha nota muito rápido, partindo lá de baixo. Eu não parti do alto. Eu não parti do topo da sala. Eu não era o cara foda. E você deve estar se perguntando, pô, Rafael, mas cara, teu caso é exceção, né? Pessoal, calma. Meu caso é exceção porque eu aprendi a estudar.
mas tem outras pessoas que passaram por caminhos parecidos com o meu, né? Você pode analisar alguns depoimentos de alunos do próprio APA, né, que é o meu curso, o meu treinamento. Vocês vão perceber, o que eu quero que vocês extraiam daqui? Que isso é possível de ser feito. Aprender a estudar e ter resultados rápidos é possível. Não é possível para ontem, não é possível para daqui a um mês, mas é possível. Dominar o processo de aprendizado é algo que você sente quando acontece. E o que eu tenho percebido é que a maioria de vocês ainda não sentiu isso. Por quê? Porque não aconteceu, né? Então, se você for olhar os depoimentos, você percebe, e é isso que eu quero que vocês extraiam desses depoimentos, depois pode parar a tela aí e dar uma olhada. Vocês percebem que o aluno, ele sente quando ele entende o processo. Quando ele fala assim, é assim que faz, né? Eu estou em estágio tal, então eu tenho que fazer X ou Y. É isso, né, Rafael? Porra, descobri, cara. Então, a sensação é essa, né? Olha só o que o pessoal fala. Professor, estou me sentindo estranho. Mas não é um estranho ruim. É o seguinte, eu eliminei tantas coisas ruins da minha rotina que o meu dia está mais leve. Só nessas primeiras aulas comecei a me policiar sobre isso. Primeiras aulas do APA aqui no caso, tá, pessoal? Se eu pego o celular, já vem na cabeça que não posso demorar com ele. Se vem algo na cabeça, eu uso o dispenser, que é uma ferramentazinha que eu falo lá no APA, e resolvo depois. Estudei todos os dias com muita produtividade, com o meu antigo cronograma, e é que nem apliquei o APA nesse quesito ainda. Se vem algo na cabeça ao qual eu gastava tempo antes, já vem uma lembrança de que não posso procrastinar. Por quê? Porque eu dou as chaves para vocês, e é para isso que eu estou aqui. Estou aqui para dar as chaves, explicar como fazer, explicar como avançar. Né? Você percebe como que a pessoa sente que, pô, virou uma chave? Eu aprendi a estudar, pô, agora é só o tempo, agora é só continuar. Olha só, esse outro depoimento, fala, mestre, passando por aqui para agradecer você por ter conhecido o APA. Conheci o método assim que você lançou, pois eu acompanhava a sua trajetória e posso dizer que o APA mudou muita coisa na minha vida, principalmente a organização. Organização, pessoal. E digo isso não apenas em relação aos estudos, mas na vida mesmo. O método é top demais. O que mais chamou a atenção de tudo que foi estudado é o quadro vermelho do Reta Final, que é mais uma ferramentazinha que eu mostro no final do curso. Eu vou falar com vocês isso aqui no nosso treinamento gratuito, tá, pessoal? Realmente faz a diferença um ritmo em reta final, um ótimo reta final. Muito obrigado pelos ensinamentos e você merece todo o sucesso, pois é um cara muito fera. Muito obrigado. Vocês conseguem compreender qual é por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Eu quero que vocês vejam o seguinte, esse sentimento de ineficiência, esse sentimento de eu não estou aprendendo a estudar, tá uma merda, eu estou procrastinando, eu não estou dando constância, isso dá para vencer e as pessoas normais conseguem vencer desde que aprendam a estudar. E esse é o grande problema, esse é o grande problema. Esses depoimentos eles são para mostrar para vocês que é possível, nada mais, tá? Não é para vender o APA não, porque nem está aberto. Se você falar agora, você nem consegue comprar. Eu quero que vocês entendam que é possível dominar o processo de aprendizado. Olha só o que esse outro aluno falou. As revisões de primeiro aprendizado são sensacionais. Isso daqui é uma das chaves, pessoal. Uma das chaves do aprendizado, a revisão de primeiro aprendizado. Elas não só auxiliam na recuperação do conhecimento, mas também algo do conteúdo que às vezes passou despercebido ou que não tinha entendido no primeiro momento. Estou feliz demais. Esse é o sentimento. O cara fica feliz porque ele fala assim, cara, entendi. Eu entendi esta merda. Ou seja, eu vou passar. Eu não sei se vai ser mês que vem, não sei se vai ser daqui a 6 meses. Eu vou passar porque eu entendi. Agora é só continuar e refazer do jeito que está aqui. Esse é o sentimento que eu quero que você tenha. Muito obrigado, prof. Seu Reta Final fez eu aprender a estudar e ter uma rotina de estudos todos os dias. Isso daqui deve ter sido aluno do Reta Final PCCE, né? Que inclusive teve muito aprovado no meu Reta Final. E por fim, vou levar para a vida todos esses ensinamentos. Antes eu queria estudar, mas não sabia a maneira certa de fazer isso. Olha só, tem maneira certa de fazer isso? Tem. Isso foi uma luz no fim do túnel. Não me arrependo de ter feito esse investimento. Professor, sempre procuro acompanhar você é foda. Entendam, pessoal, dá para aprender a estudar? Essa é a grande questão. Sim. Como é que faz então, Rafael? Como é que você propõe que eu, aluno mediano, de notas baixas, cheio das dificuldades, mais ser humano do que todo mundo, como é que você quer que eu aprenda a estudar, cara? Pessoal, eu estruturei um passo a passo.
Qual que é antes de aparecer o passo a passo? Não desespera, não, fica calmo, fica calmo. Antes de aparecer o passo a passo, depois eu vou mostrar quais são os passos. E depois eu vou adentrar em alguns deles nas próximas aulas, tá? Por isso que é importantíssimo que você fique atento nas próximas aulas, porque eu vou mostrar para vocês os passos e depois eu vou pegar aqueles que eu acho que são assim essenciais, eu vou destrinchar. Mas agora, sem ansiedade. Eu só quero que você olhe os passos e fale assim, cara, qual desses passos eu já dei? E qual desses passos eu ainda não consegui dar? Ou seja, qual que é a grande questão para esse momento da nossa conversa? Entender quem é você na fila do pão. No caso, na fila do concurso. Sacou? É isso que eu quero. Eu quero que você olhe para esses passos imaginando você. Você, não o Rafael. Não o Rafael. Eu já passei por isso tudo. Eu estou aqui para que você possa identificar onde você está. Por quê? Porque onde você está é essencial para eu poder continuar. Tá? Então, olha essa estruturação. Isso daqui é o caminho, pessoal. Esse é o caminho. Esse é o caminho. É claro que, pô, dentro de cada um desses temas tem muita coisa a ser dita? Tem. E a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Mas foca nisso aqui agora. Foca nisso aqui agora. Em qual momento você está? O que você sabe fazer disso daqui? Primeiro, né? Você já escolheu um objetivo? Já escolheu um objetivo? Você sabe o que você quer no mundo dos concursos? Ou você ainda é o cara que não deu nem o primeiro passo, aquele que está fazendo prova para qualquer coisa? Né? O que mais tem aqui é gente assim. Tá? Rafael, estou dando para delegado, cara, mas saiu concurso para investigar. Saiu o concurso. O investigador ainda acha que dá para fazer só para ir lá e ver qual é, mas saiu o concurso para analista. Faça ou não faça? Claro que não, cara. Tu não deu nem o primeiro passo ainda. Então, assim, você pelo menos sabe exatamente o que você quer. Ou se você não quer nada, você escolheu uma parada para focar, né? Pelo menos até passar e depois pode até mudar. Mas você já escolheu o teu objetivo? Porque senão nós temos que conversar sobre isso. Senão nós temos que conversar sobre isso. Se você não tiver objetivo, você vai ficar travado. Tá, escolhi o objetivo, Rafael. Você conseguiu agora escolher um bom material? Uma outra grande questão. Você escolheu bem o teu material? Te pergunto. Porque você precisa escolher o teu material de forma exemplar. O teu material tem que estar muito bem escolhido. O teu material tem que ser consentâneo com o que você quer. Se você quer estudar para delegado, é diferente de MP. Se você quer estudar para analista, é diferente de técnico. Se você quer estudar para área fiscal, é diferente de PM. Você escolheu o seu material pensando nisso, olhando o tamanho, olhando a organização dele. Você tem critérios para escolher o seu material? Galera, confia em mim. 90% dos alunos não deram esse passo aqui. Não deram o que eu digo, não fizeram do jeito certo. Né? Porque escolher material qualquer um e começar a ler, qualquer um faz. Né? Pega um livro desse aqui, joga pro alto 10, pega um que vem, né, igual o Silvio Santos fazia, e começa a estudar. Não, isso não é escolher material. Escolher material é ter consciência do que você está fazendo. 90% não chegou aqui. E sabe o que é mais engraçado? O cara não chegou aqui, mas ele quer fazer reta final, que está aqui. Como, meu filho? Como? É por isso que não dá certo. Consegue? É muito óbvio por que as pessoas não melhoram as notas. É muito óbvio. Porque ela não deu os passos que tem que dar e ela quer estar lá no final da escada. Tu vai cair, cara. Tu vai se estrepar e vai voltar para o primeiro andar da escada. Então, depois de escolher o material, escolheu direitinho, definir qual é o meu material, monta um ambiente de estudo que te dê possibilidade de tirar o seu máximo. Porque tem gente que não dá importância para isso daqui, mas isso daqui tem um monte de detalhe. Tudo, pessoal. De tranquilidade do ambiente de estudo, segurança do seu ambiente de estudo, né? A cadeira que você usa, a mesa que você usa, a iluminação que você usa. Porra, tem gente, parece um negócio assim idiota, tem gente que não consegue estudar porque não tem iluminação correta no lugar onde estuda. Coisas óbvias. Tá, montei um ambiente legal, Rafael, que me dê segurança, que me dê organização, que me dê paz. O que eu faço agora? Você tem que se organizar. E o que é organizar-se? Primeiro, em 2 âmbitos. Organização de vida, que é algo um pouco mais amplo, e uma organização de estudos, que é um pouco mais restrita.
Isso envolve aplicativos específicos, uma agenda minimamente organizada, que é algo que eu costumo mostrar aqui para vocês, já mostrei até no Instagram. E o principal, um cronograma de estudos que seja consentâneo ao teu edital. Não pode pegar o cronograma do coleguinha. Você tem que saber montar o seu. Eu vou te ajudar com isso, tá? Vou te ajudar com isso nas próximas aulas, mas entenda, em qual local você está disso daqui. E eu não estou falando de fazer avacalhadamente, não. Estou falando qual desses passos você já deu de forma totalmente consciente. Depois de se organizar, Rafael, o que tem? Retenção. Você já escolheu o material, já se organizou, agora você vai começar a estudar. Como é que você faz para ter retenção da matéria, ou seja, segurar informações? Você acha que é só ler? Deixa eu te explicar. Se você só lê, simplesmente lê, igual um louco, não vai aprender nada. Não vai aprender nada. Existe uma técnica para você marcar aquilo e depois você voltar naqueles temas. E isso é que vai gerar retenção. Por meio do quê? Da tal da revisão. Sabe aquela revisão lá atrás? Que 80% falou que não faz direito? Que 20% falou que faz medianamente? Que ninguém falou que faz bem? É isso aqui, ó. É a ponta da lança. Revisão, pessoal. Revisão, a gente vai falar sobre isso ainda nas nossas aulas do treinamento, desse treinamento gratuito que vocês estão participando. Se você não revisa o conteúdo de forma estruturada e constante, você não vai aprender. Você não vai aprender. E não adianta se chamar de burro. Ai, eu sou burro, eu tenho uma limitação, eu tenho TDAH, né? O TDAH é a cartinha mágica. O cara não aprende, aí é fácil ele falar, eu tenho TDAH, ponto, tá tudo resolvido, né? Não, você não tem TDAH, você só não sabe fazer, você só não sabe estruturar as coisas. Existe ciência por trás disso daqui. Aprendi a fazer tudo isso, Rafael, é só isso. Não, você tem que aprender a fazer prova. Fazer prova não é só ir lá e marcar X, não. É por pensar assim que tu não passou ainda. Claro que não. Existem técnicas específicas para o pré-prova, para o dia anterior da prova, o que fazer, como levar aquele momento, até você conseguir repetir isso daqui, né? Pelo menos alguns desses passos, alguns precisam ser repetidos, mas alguns outros precisam ser repetidos constantemente, até você atingir a tal da aprovação. É consequência lógica. Só que é um de cada vez e de forma consciente. E aí eu te pergunto, tu quer aprender a estudar e passar? Ou você quer continuar sem saber o que cada um desses pontos demandam e continuar batendo cabeça por aí? Continuar com a nota travada. Continuar com essa sensação horrível de que a coisa não está andando, sabe? Aquela sensação de que está parado, de que não está nada dando certo. É isso que você quer? Porque é uma escolha, é uma escolha. Não adianta você me falar o seguinte, não, Rafael, é que eu não nasci para isso. Cara, não me venha com essa ladainha dos infernos. Não me venha. Eu sou o exemplo, coloco a minha cara a tapa, vocês viram minhas notas aqui. Se quiser eu mostro o meu currículo na faculdade, a merda que era. O meu IRA, a minha nota média na faculdade, pessoal, foi coisa de 63, a minha nota média. Imagina quantas médias eu perdi para tirar 63 na média. Olha que loucura. Então não me venha com essa de que eu não nasci para isso, eu também não. Mas olha onde eu tô. Eu já passei em 6 concursos policiais, já passei em 4 primeiras fases de MP, já passei em uma segunda fase de MP e vou fazer uma prova oral. Com total domínio da maioria dos temas. Se alguém me falasse lá atrás que eu ia passar por isso, eu não ia acreditar. Se alguém me falasse, pô, Rafael, daqui 10 anos, né, quando eu comecei a estudar, daqui a 8 anos, cara, tu já vai ser delegado, você vai voltar a estudar porque você gosta de fazer isso. Eu já ia estranhar. Não, você tá de sacanagem, gostar de estudar, vai deixa em paz. Eu já ia estranhar se alguém me falasse que eu ia passar por isso. E que eu ia ser aprovado, e que ia dar certo. Eu não ia acreditar. Então, peraí, tira da tua cabeça essa coisa de que eu sou medíocre e não dá. É uma escolha. É uma escolha. Ou você escolhe ser aprovado, aprender a estudar e trilhar o caminho que é, claro, um pouco sofrido, mas que te dá os resultados mais fodas que você vai ver. Ou tu vai continuar travado no tempo fingindo que tá estudando sentado aí lendo igual um doido todo dia.
tá? Essa é uma escolha que você tem que fazer, beleza? Ou seja, desculpa, tirei o slide de vocês. Ou seja, aprenda a estudar. Você tem que dominar essa escada que estava aqui. Esse é o resumo do que a gente conversou aqui hoje. Esquece os outros problemas. Confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Esquece a procrastinação, esquece a falta de constância, esquece tudo. Foca em uma coisa: aprender a estudar. Pegar aquela escadinha ali anterior e entender o que cada pontinho daquele significa e o que você precisa para cumprir aquele pontinho razoavelmente bem. É isso que você precisa. Esquece os outros mini problemas. Pensa no problemão, tá? O foco não é passar, o foco é dominar a escada. O foco é dominar a escada. Porque eu tô te falando, se você subir degrau por degrau, e cada um deles, não tem nenhum deles que é impossível. Só que tem que ser um por um. Você não vai dar um pulo do primeiro para o último. Então, domine cada um dos degraus. Suba ele, domine a escada. Pense no próximo, apenas no próximo. A aprovação vai ser só consequência. Você não tem que ficar preocupado ou pensando em aprovação. E uma outra virada de chave. Não adianta eu bater edital igual um doido e não aprender nada. Ou seja, sentar aqui e ir lendo, até acabar. Eu achar que eu passei todo o edital. E aí eu vou fazer prova. Não adianta, meu filho. Você não vai falar para o examinador: olha, eu vi todo o edital. Você pode me passar? Ele vai rir da tua cara. Na verdade, ele nem vai olhar na tua cara. Porque você nunca vai ver o examinador. Você só vai ver a prova. Então não adianta bater edital. Você precisa aprender a estudar. São múltiplos fatores, mas todos podem ser dominados com a ajuda da ciência. Você precisa aprender a estudar. Nas próximas aulas, as próximas 2 aulas, a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E eu vou adentrar em alguns dos temas da escada. Eu vou pegar aqueles que eu tenho visto que vocês têm mais dificuldade e eu vou destruir esses temas com vocês. Esteja aqui. É uma escolha que só você vai poder fazer. Eu estou te dando as ferramentas. Agora, se você quer aprender a estudar e realmente exponenciar os seus resultados, ou se você quer continuar estudando, né, sem saber o que está acontecendo, sem dominar o processo, aí é só você mesmo que vai poder escolher. Aguardo vocês na próxima aula, tá, pessoal? Um abraço.